Em pleno estado de sítio, em setembro de 1922, no dia 7 de setembro, surge o centenário da independência. 100 anos da independência. E foram organizados importantes preparativos para isso, sobretudo no Rio de Janeiro. O ponto de interesse do Epitácio Pessoa foi aí uma exposição internacional montada na praia de Santa Luzia e se estendia até a Praça de Mauá. Despertaram também muita atenção às obras e realidades na cidade, como a construção do Hotel da Glória. O Epitácio Pessoa também, ele utilizou-se ali o desmonte do morro, do castelo, os entulhos foram utilizados no Aterro da Glória, na Ponte do Calabouço, e lançou-se ali também uma pedra fundamental para depois ter o aeroporto conhecido hoje como Aeroporto Santos Dumont, que é o aeroporto quando você pega o avião e vai para o Rio de Janeiro, você desce no aeroporto Santos Dumont. O que ele foi importante também, minha gente? Ele acabou com a lei do banimento da família imperial. Lembra? Que a família imperial em 1889 foi banida no Brasil. Eles não podiam pisar porque eles poderiam ser mortos se pisassem no Brasil. Ele acaba com a lei do banimento, tanto que tem uma foto do Epitácio Pessoa com o Conde Dan, que é o marido da Dona Isabel, a princesa Isabel. Os filhos dele vêm para o Brasil, o filho primogênito da Dona Isabel com o Conde Dan vem para o Brasil, e ali se restabelece aqui no Brasil. E foram feitos vários monumentos da independência que eu fiz um vídeo aqui no canal, gente. Em Santos. Em Santos, na antiga Estrada Velha de Santos, foram feitos alguns monumentos em homenagem ao centenário da independência. Mas é bem legal, gente. É um passeio bem legal. Quem mora em São Paulo e poder ir para Santos, vai na antiga Estrada Velha de Santos. Eu não lembro quanto que é para entrar lá, para fazer aquele passeio, mas é bem legal, tem guias turísticos, vão explicando. Foram feitos vários monumentos ali. Qual foi as principais realizações do governo do Epitácio Pessoa? A lei do banimento, que eu acabei de falar para vocês. Uma das iniciativas do governo foi a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública do Ministério da Justiça, a transferência do serviço de pesca do Ministério da Agricultura para o da Marinha. Então, o que acontece? Os militares começaram a trabalhar também em coisas civis, né? E hoje a gente vê alguns militares trabalhando na área da saúde, aplicando vacina, asfalto, essas coisas. Os militares ajudando em coisas civis. É óbvio que os militares na época não gostaram, mas foi um avanço que hoje é utilizado até os dias de hoje. Com o objetivo de diminuir os custos de vida, a Superintendência do Abastecimento substituiu a Comissão de Alimentação com a finalidade de regular as condições do comércio, que estavam cada vez mais difíceis devido às guerras na Primeira Guerra Mundial. Teve o movimento tenentista, teve o modernismo, o expressionismo modernismo, que é toda a Semana de Arte Moderna, depois pesquisem, que surge ali com força Anita Malfatti, que é a pintora, surge ali o Carlos Drummond de Andrade, surge ali Monteiro Lobato, critica, né, toda essa coisa do modernismo, né? O Carlos Drummond de Andrade fala que o modernismo é a aglutinação, né? Ele fala que é antropofagismo, né? É como se fosse um antropofagismo é você consumir carne humana. Isso que é o antropofagismo. Ele fala que o modernismo é o antropofagismo, pois ele comia do antigo expressionismo literato, ele aglutinava, dentro do estômago fazia a digestão e ele vomitava e saía o modernismo. É isso que o Carlos Drummond de Andrade falava. Eu lembro justamente porque eram palavras da minha professora de literatura, gente. Eu nunca esqueci. Olha pra você ver. Eu tava aqui falando, eu lembrei dela falando. O Monteiro Lobato, ele é tido como racista até, porque ele faz uma crítica machista e racista. Eu sou um dos que não acredita que o Monteiro Lobato era racista. Porque ele é criticado justamente por uma prosa que ele faz, né, que ele chama a mulher de negra, né, e as pessoas falam que é em sentido pejorativo. Mas a gente tem que entender o Monteiro Lobato, que era de uma época que o negro era
as palavras, né? O jeito que era o chamado era daquela maneira. Né? Então, tipo assim, eu acredito que há um anacronismo histórico nisso, mas não estamos aqui para conversar sobre isso. Então, minha gente, que depois acaba o mandato do Epitácio Pessoa, né? Depois de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, expressionismo e tudo mais, acaba o mandato do Epitácio Pessoa, mas o Epitácio Pessoa continua sendo um político, né? Quem assume no lugar dele depois é o mineiro Arthur Bernardes, que é tido como o pior presidente da República. A gente vai conversar sobre ele na próxima live, devido ao quesito de corrupção, quesito de várias revoluções que acontecem no mandato Epitácio Pessoa. Terrível, terrível o mandato dele. Era para ter tido pedido de impeachment e ele articula de maneira suja, compra para não ser impeachmentado. É terrível. A gente vai conversar na próxima live sobre o Arthur Bernardes. Mas o Epitácio Pessoa, ele apoiou a Revolução de 1930. O que é a Revolução de 1930? É aquela revolução que o Getúlio Vargas entra no poder. Então a gente vai conversar sobre melhor. O Vargas está incluído ali e tudo mais. A gente vai conversar melhor. Ele apoiou essa Revolução de 1930, o Epitácio Pessoa. A gente vai falar mais sobre isso na Era Vargas. E ele estava ali, o Epitácio Pessoa apoiando o Vargas, apoiando tudo aquilo. Em 1936, o Epitácio Pessoa ali com todo o seu poder político, porque ele ainda tinha os poderes ali dentro do STF, e foi inclusive contrário à reforma judiciária que originou o novo STF que a gente conhece hoje, né, com a alegação de reduzir o número de magistrados, aposentados e tudo mais. E que essa pessoa foi contra. Ele chegou a assumir, depois que ele acaba o mandato dele como presidente da República, presidente dos trabalhos da Comissão Permanente da Codificação Internacional do Direito Público, em 1932, ali no governo já Vargas. Em 1936 ele fez sua última viagem na Europa, e ali ele começa a ter sintomas de mal de Parkinson, gente, mal de Parkinson. E que isso aí seria fatal para ele, porque ele começa a ter crises cardíacas, enfraqueceram ali a sua saúde. Um ano depois, ele doente já, né, foi considerado membro honorário brasileiro do Instituto Pan-Americano do Direito Internacional. Ele faleceu depois disso, em seu sítio de Nova Betânia, em Nogueira, município de Petrópolis, como eu disse para vocês, no dia 13 de fevereiro de 1942.